Ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio da IndexCast. Eu sou o Renan, CEO da IndexMed. Hoje nós vamos discutir de forma abrangente a gestão integrada da saúde, com uma perspectiva da corretora de saúde e benefícios e também com um olhar sobre a saúde assistencial e ocupacional do colaborador. Fala pessoal, sou o Leandro da IndexMed. Hoje temos o prazer de receber com a gente aqui dois convidados queridos, né? E amigos também, o César e a doutora Tatiana. César é o atual CEO da Bencorp, né? Que pertence ao grupo LAC 44, é um ecossistema, né, de soluções de saúde. E graduado em administração de empresas, né? Pela PUC, com especialização em administração em saúde pela FGV. César tem mais de 22 aninhos aí, né, César? Nessa experiência de gestão comercial, relacionamento financeira. É uma surpresa para mim a gestão financeira, essa eu não sabia. E passou em diversas empresas, né, do segmento financeiro de saúde, como Santander, a Meridional Saúde, a GSSO e a Mantris, onde nos conhecemos, né? Nós quatro tivemos a oportunidade aqui de trabalharmos juntos. Doutora Tatiana é uma renomada médica do trabalho, com mais de 14 anos aí de experiência na gestão de SST, graduada em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-graduada em Medicina do Trabalho pela USP, especialista em Toxicologia Ocupacional pela Santa Casa de São Paulo, especialista em Medicina Aeroespacial pela Universidade Gama Filho, uau! E MBA executivo em Saúde Corporativa pela Universidade de São Camilo. Já atuou em diversas empresas, né, como médica do trabalho e gestora também, diferentes segmentos, Global Work, Unimed Seguros, a Mil, a TAM, a Gol, a Mantris, né, Notre Dame Intermédica e a Porto Seguro. Atualmente diretora médica da Bencorp, trabalham juntos. A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Se vocês puderem comentar um pouquinho, né, da experiência de vocês nesse segmento, cumprimentar nossos telespectadores, os ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, gente? Pô, a gente é amigo há bastante tempo e é um prazerzaço estar aqui com vocês e receber esse convite bem gostoso num papo que a gente conhece um pouco, né? Todos nós conhecemos só um pouco, né? Só um pouquinho. O Leandro falou de 22 anos, é a minha idade, né? 22 anos de idade, é óbvio, né? Tá bem claro que é isso, né? 22. Nossa, o César tá mais velho, né? Você tinha 21, só. Mais experiência aí, né? Cara, minha história, eu comecei, o Santander você comentou aí, mas era estagiário. Eu comecei como estagiário, analista, numa área de risco, e logo na sequência fui para... Eu comecei minhas atividades na Meridional, que era uma empresa fundada pelo meu pai, por alguns amigos, e eu comecei lá como estagiário. Depois eu fui para o Santander para pegar um pouco mais de experiência, ritmo corporativo, que me fez muito bem, muito bem. Bacana. E depois eu acabei voltando para Meridional. E, poxa, na Meridional eu passei por todas as etapas, né, do negócio. Então, minha vida basicamente profissional começou com saúde ocupacional. Então, entrei fortemente, a Meridional começou a ter um crescimento muito exponencial. Que época, mais ou menos, César? Isso foi em 2006, então 5, 4, por aí, né? Que aí a gente começou a dar uma acelerada muito boa, tendo várias contas grandes geridas pela Meridional. E aí uma empresa que sempre atrapalhava a gente no crescimento era a Miceli, né? Onde vocês estavam pela Miceli. E aí a gente começou a se deparar com muita concorrência conjunta e a gente sempre estando junto. Foi quando surgiu alguma ideia da gente pensar em nos unirmos, né? E aí a gente fez o processo de fusão, onde a gente vivenciou muito bem isso daí, que foi uma escola, eu acho que para todos nós, né? Foi uma escola maravilhosa. Rápida e intensa, né? Eu fiquei dentro da Mantris, porque a junção, eu vindo de Meridional, de uma cultura, a Miceli, vocês de outra cultura. O choque cultural foi bem impactante para mim. Eram duas empresas familiares, onde passava a ser uma empresa gerida por um terceiro, né? Era um grupo de pessoas, que era o fundo lá que montou a Mantris, que depois acabou
sendo vendida para a DASA há 2 anos Sim. atrás, 2 anos e pouquinho atrás, né? Fruto de um crescimento que a gente tem o nosso dedinho lá, Sim. né? Foi um negócio muito gostoso. Em 2014, né? Foi 2014. 2016, 2 anos de fusão. De fusão, foi exatamente. Consolidar a marca Mantris e o processo novo, né? Exatamente, foi aí que esses 2 anos para mim foram maravilhosos, né? De crescimento dentro da Mantris propriamente dita, formar uma marca, hoje é bem consolidada e uma experiência realmente muito intensa. Aonde a Miceli concorria ali com a Meridional? Era ambulatório, no ocupacional também? Ao longo do tempo, a gente se deparava com muita coisa de gestão de ambulatório. Mas depois, quando a gente começou a estudar os cases, Sim. eu entendi muito bem que a Meridional era uma empresa voltada para a gestão de ambulatórios. Tá. E a gente não tinha muito o que a gente conhece como gestão da rede credenciada, né? Sim. E a Miceli já tinha um percentual de receita muito maior Sim. com relação à gestão de rede credenciada. Então, a gente achava que isso era uma concorrência, mas no fundo a união dos dois fortaleceu. Virou a maior operadora do mercado, né? Virou a maior operadora hoje do mercado, né? Então, depois a gente acelerou, ajustou as coisas e aí começou a ir com um céu de brigadeiro. E realmente continua assim, né? Eles são muito bons. O Gustavo, que é o CEO de lá, Sim. amigos nossos, e realmente o cara é muito, muito bom no que faz, né? Aprendeu ali na marra com a gente e ele é muito bom no que faz. Saindo da Mantris, eu conheci o Chicane, que é o fundador da Bencorp, e aí hoje eu tô lá há 7 anos. 7 anos de intensidade e crescimento vertiginoso também, muito mais acelerado. Tanto que eu cheguei em 2017 lá, e hoje a gente é umas 35 vezes maior do que a gente era antes. Legal, cara. Então foi um crescimento muito, muito realmente focado, exponencial. Sim. Eu cheguei como head da operação de ocupacional, que era bastante incipiente lá, e a gente começou a crescer, e eu também fui crescendo junto com eles, né? Sim. E aí eu virei diretor comercial, depois eu virei o COO, e em 2020, no meio da pandemia, eu virei CEO. Era um projeto que já estava sendo trabalhado, eu já sabia da mudança, tinha data marcada, que era julho de 2020, e isso tudo se concretizou e foi cumprido mesmo na pandemia, que foi uma surpresa para mim, porque quando veio a pandemia eu falei, vou ter que esperar um pouquinho mais, e não, o Chicane honrou a palavra, e a gente fez uma comunicação virtual para 100% dos funcionários, e eu comecei a engajar um pouco mais. Desafio também no meio da pandemia, né? Gigante, Renan, porque... Na área da saúde ainda. Na área da saúde, cara, e a gente vai falar um pouquinho mais do tema, mas a Bencorp, ela é uma corretora de seguro saúde e saúde ocupacional, e agora entrando com uma atenção primária para fechar o ecossistema. Legal. A visão da corretora, no meio da pandemia, vocês lembram que tinha, além do avanço do vírus, mas tinha a dificuldade de você achar leito no hospital. Total. Enquanto a gente atendia em grandes empresas que precisavam de uma atenção, que não era uma questão de plano de saúde ou de dinheiro, porque o cara não fala, eu pago qualquer coisa para ter uma vaga na UTI. E a gente tinha que ir trabalhando isso para dar a melhor assistência possível, né? E acho que a gente teve um bom êxito e nos fez ser visíveis na mais época da respeitado pandemia. também. Mais respeitado exatamente pelo nosso trabalho de conseguir essas vagas, conseguir um acesso à saúde bacana. Perfeito. Então esse é um pouquinho da minha história. Legal, César. Bacana, César. Doutora Tati. Bom, então, um pouquinho da minha história, né? Eu sempre quis fazer medicina, meu pai não concordava muito, ele queria que eu fizesse direito, era uma carreira que ele idolatrava bastante, e a minha mãe foi minha grande incentivadora, né, nesse sonho. Eu fiz 5 anos de cursinho, de fazer, às vezes, até 2 cursinhos, um de manhã, um à noite, foi bem sacrificante essa época. Eu quase desisti no último ano de cursinho, e a minha mãe não me deixou desistir, foi quando eu passei
Aí eu passei na faculdade lá em Santos, fui morar fora. Você era de São Paulo, foi Fui morar em Santos. Virou caiçara. Virei caiçara, foi um desafio bem importante, assim, porque eu nunca tinha saído de perto da minha família. E fui morar Tinha sozinha. quantos anos nessa época? Eu tava com 23 anos. 23. Então foi bem, assim, foi bem assustador, né? Mas foi uma experiência muito boa, assim, bem transformadora. E aí, quando eu tava no final da faculdade, já querendo decidir, né, a especialidade, eu pensei em fazer ou ortopedia ou pediatria. Aí eu acabei prestando pediatria, passei na residência de pediatria e desisti. E aí eu falei assim, vou trabalhar, esperando sair o CRM, já lá, fiquei já procurando emprego, desesperada. Falei assim, preciso achar alguma coisa para fazer. Fui fazer exame médico de piscina em clube. Ah, tá, para autorizar a entrada na piscina. Para autorizar. E aí eu consegui um emprego numa clínica de médica examinadora, uma clínica bem pequenininha, só que atende em muito volume, até na 12 de outubro, na Lapa. E aí eu acabei, só tinha um médico do trabalho, bem já idoso, assim, que tinha MTB ainda. E aí eu acabei gostando de medicina do trabalho, porque na faculdade não é uma área muito, assim, ela não é uma área que você tem tanto tempo de aula, né, assim, você tem um semestre só de medicina do trabalho, então não é uma área que as pessoas saem já, tipo, não é uma Você área... fala na graduação de medicina, são 6 medicina, meses de medicina do trabalho. É uma área pouco abordada Explorada. hoje, Tem um pouco modelo de explorada. residência também, Não. né? E naquela época ainda, a gente não tinha tantas especializações igual a gente tem hoje de medicina do trabalho. Não tinham tantas faculdades de medicina também igual a gente tem hoje. Então, assim, eu acabei gostando de trabalhar como médica examinadora e foi onde eu decidi que ia fazer medicina do trabalho. E aí eu prestei na USP, na Santa Casa, passei nos 2 lugares. E a doutora Liz, que era na época, né, os 2 nomes grandes de especializações era a doutora Liz Esther Rocha e o doutor Morrone, da Santa Casa. E a doutora Liz me incentivou muito e foi onde eu fui para a USP. E aí acabei fazendo medicina do trabalho. Nisso eu já emendei promoção de saúde e qualidade de vida também lá mesmo, Legal. na USP. E aí eu acabei sendo chamada depois para trabalhar na Bioqualinet, que era uma empresa Bioqualinet. pequena, assim, Comprada pela Porto, né? Ela era praticamente familiar também, Sim. né, assim, mas foi uma empresa que foi crescendo bastante, era uma das maiores do mercado na época, né, e aí logo depois da Bioqualinet eu fui para Miceli, fui chamada para Miceli, e aí trabalhei, depois da Miceli fui para TAM também, fiquei um tempão na TAM, aí como eu tive que atender tripulantes, eu acabei fazendo medicina aeroespacial, né, porque tem particularidades, e aí depois trabalhei na RH Vida, RH Med, Porto Seguro, ocupacional, né, voltei, né, da Bioqualinet para Porto, e aí o César fez o convite para mim para ir para a Bancorp. Eu tinha feito já uma entrevista em 2015, não fui, porque foi quando eu fui para a RH Vida como coordenadora, e quando o César me chamou dessa vez, eu achei uma oportunidade muito boa. Total. Ele foi me buscar lá, e aí eu aceitei o convite, eu tô há 2 anos já na Bancorp, e aí eu assumi, além da área de ocupacional, agora também a área de benefícios. Né? Então a gente conseguiu fazer uma gestão médica mais integrada agora dos produtos. Obrigado, doutora. O César, a gente tem uma fama já, né, o César, né? Porque a gente conhece muito esse mercado, a gente vê que os melhores profissionais que a gente conhece de saúde e segurança do trabalho estão trabalhando com o César, né? Então, o cara é um baita hunter do segmento. É um hunter, cara. Você tem outro viés de hunter aí muito forte, cara. Olha, uma muito das forte. coisas que eu acho que eu sei fazer, eu aprendi isso depois, cara, é que é contratar pessoas. E o Abílio Diniz falava muito sobre isso daí, porque a grande qualidade dele era a formação de equipe. Sim. E eu acho que eu consigo isso hoje, que ter legal, um time dedicado, um time resiliente com relação às dificuldades do mercado. Puta, realmente os melhores hoje estão lá na Bancorp. A gente já pra segurar essa galera, cara. Não é fácil. Não é fácil. Porque são muitos talentos, né? Exatamente. São muitos talentos. Obrigado, pessoal. Bom, vamos explorar um pouquinho o tema, né, que a gente se propôs a conversar aqui hoje, e acho que a pergunta principal, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, a mais óbvia o que é
gestão integral da saúde? Renan, a gente criou na Bencorp um ecossistema de saúde, né? E a gestão integrada, a gente tem uma tese bem bacana, isso vem se comprovando a respeito dos resultados que a gente tem conseguido nisso, que é o seguinte, o colaborador, ele funciona, ele é um único ser e ele só tem uma saúde, não tem uma saúde assistencial ou uma ocupacional, ele é único, né? Então não dá para olhar diferentes formas para ele. Então, dentro do exame admissional, ele já começa a ser trilhado dentro da companhia, dentro da empresa em que ele vai, por exemplo, uma empresa X, ele começa a ser, desde o admissional, ser monitorado a respeito disso. No exame admissional, ele preenche lá ele faz uma anamnese, né? Ele faz uma consulta médica, e o médico, ele coloca, olha, o César é diabético, o César é hipertenso, o César é dislipidêmico, enfim, obeso. E é uma informação assertiva e objetiva, não tem história, e é rápida, ela tá lá e você consegue pegar imediatamente. Bom, dentro da corretora, a gente tem as corretoras de saúde, a gente gerencia o que a gente chama de sinistralidade, né? Que é a utilização do indivíduo dentro do plano médico. Se ele vai para um hospital, se ele vai para uma consulta, eu consigo saber através da utilização. Então, se a pessoa tem um plano de saúde Bradesco, eu consigo saber a utilização dela dentro do Bradesco, qual tipo de consulta que ela fez, qual o tipo de exame, eu só não tenho os resultados, né? O resultado é do funcionário, é do indivíduo. Agora, a ida ao pronto-socorro, eu sei que ele foi, né? E aí, a gente começa a cruzar essas informações. Poxa, se dentro da admissão ou do periódico, eu identifiquei que o César, ele é um hipertenso e ele está indo muito no pronto-socorro e está comprando medicamento de hipertensão e está fazendo exames cardíacos, independente do resultado eu não saber do resultado do exame, eu sei que esse cara tem um risco ali, tem um risco elevado, mais do que o normal. E a partir daí, a gente tem um terceiro pilar, né? O primeiro ocupacional, o segundo assistencial, e o terceiro pilar é da atenção primária, onde a gente já consegue levar, através de algumas linhas de cuidado, hoje, no caso da Bencorp, a gente tem 13 linhas de cuidado, mas se eu já identifiquei que o César é uma pessoa hipertensa, eu vou começar a monitorar ele, para que ele não caia em ciladas do tipo, eu vou para pronto-socorro, vou tomar o remédio, vou ficar eventualmente indo em vários médicos para tentar achar um tratamento adequado. Isso tudo é despesa, é tudo gasto, é tudo dinheiro que a gente coloca e a gente não vê resultado, né? E 100% das vezes, gente, a gente vê o plano de saúde, nunca ninguém tem uma ideia coesa sobre a respeito da onde o plano de saúde paga o prestador, né? Essa linha financeira do plano de saúde. Então a gente usa tudo isso para economizar no plano de saúde, porque isso é uma economia para a própria empresa. A empresa acaba sendo impactada em 100% das vezes. O plano de saúde é um meio ao qual a empresa fornece a saúde para o colaborador, fornece o plano de saúde. Se o colaborador usar errado isso, usar de forma demasiada e cara, quem é onerada é a empresa, né? E nós colaboradores como um todo, porque a gente também, a empresa com a coparticipação, com a cocontribuição, a empresa acaba dividindo esse risco com a gente, né? E não é um uso inteligente, né? Exatamente. Então, o sistema, a gente tenta fazer a gestão integrada para poder olhar o indivíduo de uma forma única, mas para que ele tenha um uso eficiente do sistema que foi dado para ele. Essa é a ideia. Legal. De uma perspectiva médica, doutora, a senhora vê, porque o César ele destacou bastante a importância, por exemplo, empresarial do empregador também, né, de redução de custo, mas da perspectiva médica, a senhora tem uma visão também da gestão integral da saúde, como a senhora pode colocar? Sim, a gente teve a mudança da NR7, né, do texto da NR7. A NR7, nesse novo texto, ele vem muito forte falando desse
acompanhamento mais integral do colaborador, da vigilância passiva e ativa. Ele fala não só da vigilância que a gente tem dos exames ocupacionais, ele fala da vigilância também da procura de serviços médicos, né? Então, e de ações que a empresa está fazendo de saúde para o colaborador, né? Então, assim, além do que a parte de saúde ocupacional tinha muito aquela visibilidade de cumprir a legislação, né? E hoje a gente vê que com a transformação das NRs, né, com os órgãos aí dos conselhos, das associações, né, de medicina do trabalho, a gente vê que isso tá mudando essa mentalidade, essa cultura. Então, tá vindo cada vez mais uma tendência de que tem que realmente cuidar do colaborador, né? Como um todo, né? Da saúde dele. É importante, assim, você cuidando do colaborador, além dos benefícios pro colaborador, que é aumento de produtividade, dele estar feliz onde ele trabalha, dele estar, né, adepto àquela empresa, tem também a parte que a gente reduz custo para as empresas, né? Reduz custos importantes. E, às vezes, as próprias empresas não percebem o benefício dessa gestão integrada, né? De ver o colaborador dentro de uma esteira mesmo, né? De ver ele como um indivíduo e que ele está envolvendo vários pontos ali, não somente o exame ocupacional como um cumprimento ali banal de lei, né? Então, assim, a gente fazendo isso, a gente percebe que tem muitos benefícios, tá? A gente percebe que os colaboradores gostam bastante, ficam contentes com esse acompanhamento. A gente consegue colocar ele, assim, mesmo ele tendo uma doença crônica, a gente consegue colocar ele num cuidado coordenado de saúde. Então, evita que ele precise depois utilizar uma operadora, um convênio, né, de forma que a gente fala, né, um uso inconsciente aí e aleatório de consultas, exames, pronto-socorro. Então, ele acaba tendo uma assistência anterior a isso, né, que evita esse uso desnecessário do plano. Perfeito. Uma coisa complementa a outra, né? Porque é um ciclo virtuoso, né? Que fala, né? Porque a empresa promove o bem-estar. O funcionário, ele trabalha mais, reduz o absenteísmo, melhora o presenteísmo, só que, ao mesmo tempo, ainda a empresa também tem uma redução de custo, porque está fazendo uma ação preventiva, né? Com uma base de dados, com uma informação mais completa, né? Perfeito. Tem dois tipos de custos que a gente olha num movimento como esse. Primeiro, o diretamente ligado à ação da saúde, né? Então, é do plano de saúde. E um outro, você falou muito bem, sobre o absenteísmo. Porque a pessoa, ela deixa de ir para o hospital, ela deixa de ficar doente, ela deixa... Então, assim, o absenteísmo também é monitorado nisso. A gente tem 2 grandes cases na Bencorp que a gente monitora isso e tem um número que a gente faz o seguinte... primeiro, através de todas essas informações de ocupacional e assistencial, a gente cria elegíveis, né? Através de uma determinada matriz de risco, a gente determina quem são os elegíveis aos programas. As pessoas monitoradas pelo programa, em 6 meses, elas reduzem 32% do custo do plano de saúde. Nossa, só bastante, pelas hein? pessoas monitoradas. Então, se eu estou monitorando 1.000 pessoas, o grupo de 1.000 pessoas usa 32% menos. Em uma outra empresa que a gente avaliou, esse número é de 28, 27, né? Ainda é uma taxa boa. Ainda é uma taxa maravilhosa. E a massa que não faz acompanhamento, né, que é a massa que não está aderida, ela aumenta o uso da sinistralidade. Ótimo, né? Um tipo de indicador ótimo para mostrar para o empregador o quanto é bom para ele, né? Para a empresa. Exatamente. Então, assim... Quando a gente fala desses programas, imagine um grupo de 1.000 funcionários. Aí o programa é para 500. Como que é o engajamento para os 500 participarem? Isso é uma via de 2 mãos, né? Essa é uma grande dificuldade. É um desafio, né? É um desafio. Que é cultura, né? Cultural também. A dificuldade que a gente tem encontrado inicialmente é sobre algumas questões de LGPD, né? Então, o cliente desses 1.000 funcionários, eles já têm uma dificuldade de fazer com que uma empresa terceira entre em contato com o colaborador direto Tem que ter dele. o consentimento do Então, colaborador. a gente tem que fazer um termo de consentimento, a gente estrutura de uma forma jurídica para passar por esse obstáculo. Tá. Conseguimos passar, a gente tem uma série de cases bons que a gente consegue passar esse obstáculo. Passado isso, a gente tem que fazer alguma
ação ativa De para que divulgação, ele... né? E muitas das vezes a gente entra em contato com o Leandro. Leandro, cara, eu vi aqui que você tá usando o plano, tá? Ele nem sabe que ele é um potencial risco, ele nem sabe que ele é um potencial diabético, né? Às vezes ele não sabe. Sim. Então eu tenho que chamar ele de uma forma cautelosa Não é? para não assustar, Sim. porque senão, pô, o que esse cara tá me ligando aqui, né? Então a gente tem várias formas de comunicação para poder chegar e engajar o Leandro a participar de programas. Agora, a manutenção desse engajamento, a gente está entrando com alguns produtos de gamificação. Então, quanto mais o Leandro melhora, mais ele se destaca na gamificação, ganha pontos. Bacana. Algum A gente fez um benefício. benefício. A gente sorteou uma série de iPhone e tal, numa empresa grande do varejo, com uns 40 mil funcionários. A gente fez um programa de obesidade. É muito parecido com o programa da TV que tem, né? Que tinha um certo tempo atrás para poder... o reality show lá. Um reality show de perder peso, né? A gente fez um negócio bem parecido com isso. Putz, teve um engajamento maravilhoso. Legal. Porque as pessoas tinham uma competição entre elas e isso ajuda pra caramba no processo, né? Que legal. Bacana. É interessante, porque essa questão impacta bastante, né? Porque você faz todo um planejamento, você levanta os dados, você identifica os elegíveis. Só que na hora que você vai fazer a ação, você tem pouca aderência, né? Então é uma coisa que é um obstáculo a mais que talvez a gente que está pensando só na base do levantamento do dado, arquitetura da informação, não está considerando na hora da aplicação do... E nessa hora é muito importante o marketing também, né? Porque o início de tudo se dá na divulgação desses programas, né? Por exemplo, se a empresa não divulga que o funcionário tem esse benefício, né, do programa de saúde, ele não sabe. Você entra em contato, ele não sabe, ele pode achar que é mentira, que é um trote, uma coisa assim. Então, é muito importante essa fase inicial da divulgação dos programas internos dentro da empresa. Falar assim, olha, a gente tem esse programa, a parceria com a Bencorp, a gente vai entrar em contato com você, você vai receber contato de uma equipe de saúde. Então, assim, isso faz muito, assim, força no engajamento desses colaboradores. Sim, importante. Legal. Ele acreditar que realmente a empresa está ajudando ele de alguma forma, apoiando essa transformação. Porque às vezes é uma postura diferente, né? Pô, que a empresa tá investigando muito a minha vida, tá vendo muito o que eu tô fazendo, não sei se eu quero isso, né? Tipo, o ser humano tem essa tem muito defesa. Receio, assim, se é uma defesa da minha quase saúde, automática, eu vou assim. ser ligado. Exato. E cada linha de cuidado tem um comportamento diferente também. Então, uma pessoa que é diabética, ela tá, assim, a diabetes é uma doença séria, se não tratada, mas aí a pessoa cria uma certa consciência. Agora, em linhas de cuidado como saúde mental, eventualmente a pessoa não está preparada para receber um contato desse. Então, o cuidado que a gente tem com relação a isso é muito sério, sabe? É bem intangível, né? A saúde mental é uma coisa... completamente intangível. É bem complexa a saúde mental, que hoje, aumentou, né? Assim, é uma dor de cabeça para todas as pessoas, para todos os executivos. Que mais tem pessoas. Eu, como executivo, tenho uma preocupação da saúde mental dos nossos colaboradores na Bencorp. Você também tem uma preocupação como, né, dos funcionários da IndexMed, que isso tenha aumentado vertiginosamente. Eu vi um indicador das doenças que mais matam no mundo, né? Se eu não me engano, doenças isquêmicas do coração primeiro. Isso. Aí vem... Câncer, talvez? Não, acho que AVC, alguma coisa do cérebro, AVC. Aí vem o Alzheimer, que bateu em terceiro. Aí pós-pandemia, ansiedade, depressão, questão mental. Que coisa, né? Então, e veja, se a gente está numa linha de cuidado e eu tenho um exame admissional ou periódico que tem um questionário psicossocial, no qual eu vou lá e identifico uma ideação suicida na pessoa, a partir daquele momento, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que ser rápido, mas muito rápido em detectar e cuidar dessa pessoa. Então, de uma relevância assim, absurda. Eu não sei, né? Tem algum processo que determina, tipo, urgência em determinados casos? Sem assim, dúvida, dentro dos A gente tem, para cada linha de cuidado, nós temos protocolos baseados já em evidências científicas, em diretrizes das especialidades, né?
Então, a gente tem esses protocolos e a gente, identificando casos mais críticos, a gente já aciona, tipo, imediatamente a equipe de psicologia, psiquiatra, nossa parte médica ali também do médico da família. Então, a gente já direciona esse caso como um caso crítico. É como se fosse um time multidisciplinar. É um time multidisciplinar, de enfermeiros, médicos, médico do trabalho, médico da família, especialistas. Legal. Psicólogos, temos uma equipe grande de psicólogos, então a gente pega e já aciona, assim, já se comunica e já aciona a equipe toda para detectar esse caso e já acompanhar de imediato. Até porque, dentro dessa evolutiva dos casos de gravidade, quando você pega um caso com alta gravidade e acompanha, ele pode virar um de baixa gravidade compensado. Né? Então, a gente monitora o compensado também. Perfeito. Então, o grau que a doutora Tati mede muito bem isso, que é o percentual de compensados que ela consegue melhorar. Então, é uma doença que consegue ficar sob controle, Legal, né? A gente mede essa Bacana, compensação da doença e a parte também do cuidado coordenado. Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? Vai em vários médicos, ela toma a medicação um dia, mas não toma no outro. Então, se você colocar ela já nesse cuidado coordenado, de que ela tome a medicação corretamente, que ela vá no médico corretamente, que ela faça esse acompanhamento, esse cuidado coordenado também é importante e evita complicações da própria patologia dela e até aumento do custo de sinistralidade. Tem um jargão que se fala que é o cheque em branco, né? Por que se fala isso? Por exemplo, o cara chega no pronto-socorro, é um cheque em branco. Quando ele vai no médico agendado, a coisa é diferente, a saúde... O conceito do cheque em branco é que é o seguinte, o seguro saúde é o único seguro que você não tem uma quantia segurada. Né? Tá, Então, não tem limite. todos os outros seguros que você faz, o seguro de carro, tá bom, o limite da despesa é o seu automóvel, né? Um valor lá de 100, 150 mil reais é aquele ponto final. Na saúde, você tem um seguro e quanto vale um tratamento médico? Quanto vale uma internação hospitalar de um caso numa UTI, Não tem de teto. um hospital não tem teto. Não tem Aí entra a Agência Nacional de Saúde Sim. para poder regular o rol de procedimentos que são autorizados. O rol é infinito, o rol é enorme. Ela autoriza. E ainda tem um outro lado da judicialização, que às vezes Tem não casos está no preliminar, rol, né? um determinado medicamento de 10 milhões de reais não está no rol, mas a pessoa, em função da doença grave, entra com recurso judicial, vem uma liminar da área jurídica obrigando a operadora a fornecer isso. Então o cheque em branco não é só no pronto-socorro. O conceito do pronto-socorro é que sempre que você aciona o pronto-socorro é uma emergência. Portanto, tem taxa de urgência e de emergência. Sim. Uma consulta no pronto-socorro, usualmente, ela é 2 vezes mais cara do que uma consulta feita numa clínica com horário agendado. Tá. Entendi. E acompanhada também de outros protocolos, porque você vai para o pronto-socorro, Você tem exame complementar. Tem que investigar na hora, Tem né? que investigar na hora. Na Então, hora. você tem exame, você tem a medicação, você tem o tempo, Internação, eventualmente observação. uma internação. Então, assim, o custo de um pronto-socorro hoje é o que mais atrapalha Entendi. as operadoras, porque é um custo muito grande. É o maior custo, tirando a internação, mas a internação é um caso específico, né? Mas o pronto-socorro, as pessoas, hoje o brasileiro, ele não consegue fazer um planejamento das coisas, né, usualmente. Então, ele trata muito da doença rotineira, uma dor de cabeça, um mal-estar, que ele pode, eventualmente, agendar um médico para amanhã. Não, ele vai no pronto-socorro, né? Faz tempo que eu tô com uma dor nas costas, eu vou lá no PS para ver qual é que é. No PS não, cara. Ele acaba tratando muito o sintoma e não a doença. Reduz a dor né? ali, né? Uma medicação então, forte. O grande problema da utilização do plano é que você gasta de forma errada. Entendi. Você gasta via pronto-socorro. Às vezes você vai num médico e você vai no outro, e você vai no outro. Pô, não achei um médico legal. Uma pessoa que tem um plano de saúde, tá tudo bem, ela vai, ela não tá gastando nada, né? Ela passa a carteirinha lá, passa aí. Levando pro lado financeiro, quem paga essa conta... Quem paga essa conta na hora é o plano. O plano. Como eu citei lá, Bradesco. Então, o plano Bradesco vai lá e ele paga. Só que ele faz uma conta de sinistralidade.
Tá. Essa conta de sinistralidade é a conta em que você tem um limite de gasto. Vou dar um exemplo aqui, um plano de saúde que custe R$100. Não existe isso, mas só para facilitar o cálculo. Tem um break-even dentro do contrato do plano de 70 a 80%. Mas vamos chutar 80%. Isso quer dizer o quê? Que eu, como indivíduo, posso usar até R$80 na minha utilização médica por mês. Ok? Os outros 20% é um custo do Bradesco, de imposto, taxa, custo administrativo, etc. Mas o que eu posso gastar com sinistro, com utilização médica, é R$80. Então, isso a gente chama de sinistralidade. A sinistralidade tem que estar lá entre os seus 60%, 70%, 80%. Passou disso, o que acontece? Vem em forma de reajuste no ano seguinte para a empresa pagar. Então, se você está usando errado, você usa mais, a sinistralidade aumenta, tem sinistralidades acima de 100%. Então, é uma empresa que paga R$1 milhão em plano de saúde, ela usa R$1.200.000. Se ela usa R$1.200.000, o plano de saúde não vai arcar com isso. O que ele faz? Ele repassa para você num reajuste anual. Futuro, anual. A Agência Nacional de Saúde, ela não monitora os reajustes corporativos. Ela monitora, sim, os planos individuais. Os individuais, ela determina para a ANS ou para as operadoras qual é o índice de reajuste. Aí tudo bem, o plano individual fica num controle. Fica num controle para o bolso do usuário, não para a operadora, porque o cara continua gastando mais. Sim. O último reajuste, salvo engano, foi de R$7 ou R$9. Não, desculpa, eu não sei exatamente qual é. Mas, veja, eu só posso aumentar R$9. O índice de reajuste de planos corporativos ultrapassa 25%, o que é uma dor de cabeça absurda para o empresário, para todo mundo. É uma briga, né? É uma discussão eterna. E não tem o que fazer, porque é o cara que não está usando direito o plano, né? É o usuário. Tem que voltar lá atrás, né? Precisa voltar lá atrás e criar uma certa consciência do usuário ou do funcionário que, no fundo, é ele que paga. É ele, porque é a empresa dele. E se a empresa dele tiver um aumento de custo, imagina o empresário ter nessa linha aqui, você está aumentando 25% de custo. Gente. Mas isso tudo é cultural, né? O cultural fala assim, a criança nasce e tal, ensino fundamental, ensino médio, não aprende isso, né? E aí vai trabalhar. E aí é na hora do mundo corporativo, né? O empresário vai sentir isso na hora que ele é um funcionário. Exatamente. Mas é cultural mesmo, né? E esse é um trabalho, esse tem sido um desafio bem grande cultural da gente trabalhar esse uso consciente do plano. Sim. Com os colaboradores, né? Então, a gente tem feito um trabalho bem forte para os colaboradores, né, das empresas, para como ele tem que usar corretamente a consulta, como ele tem que usar corretamente um pronto atendimento, como ele tem que usar a parte de exames, não é fazer, 15 check-ups por ano, sim, né? Então, a gente tem feito um trabalho bem forte, né, nisso. E a gente colocou essa mudança cultural. Uma ferramenta super importante para isso, foi a telemedicina. A telemedicina foi a ferramenta com que, já que se a pessoa não sabe e ela tem a comodidade de ir num pronto-socorro e fazer o exame que ela quer, na telemedicina ela não sai nem de casa. Então, a gente tem resolvido muitos problemas que, primeiro, eu tiro a pessoa do pronto-socorro. Ela já não custa mais lá o dobro ou o triplo do preço na taxa de urgência. Ela aciona a gente para poder fazer uma consulta. A consulta é resolutiva e às vezes só precisa tomar um remédio que ela compra na farmácia. Então você já tira uma parte do custo disso. A ferramenta foi muito boa. E muitas vezes a gente capta pessoas críticas nessa telemedicina. A pessoa procura, o próprio colaborador procura, né, que é o nosso PA digital. Ele procura o serviço e a gente capta lá, às vezes, uma pessoa que está com uma ideação suicida naquele momento. Um hipertenso que está ali crônico e não está se cuidando. Então, a gente já capta essa pessoa ali para atenção primária. Quando a gente fala da telemedicina, vocês acham que para esse público que não gosta de ir no médico, no hospital e deixa a última hora, tem um engajamento maior para pessoa? Pela comodidade? Não preciso sair de casa, vou me logar aqui. É maior? Muito. E pela facilidade também, né? Porque você, em vez de ficar esperando 2 semanas para uma consulta, você pode marcar em menos tempo. E ele é bem resolutivo em casos de baixa e média complexidade. Coisas que você não precisaria ir num pronto atendimento. Porque você vai no pronto atendimento, você ocupa o tempo de uma pessoa que realmente está precisando de um caso mais complexo.
né? Sim. Então, essas pessoas, você consegue já tratar ela ali sem que ela precise se deslocar ou até se arriscar ali de pegar um vírus, sabe? Sim. E eu acho que a telemedicina, Bacana. ela vem exatamente para esse segmento, para você fazer, tirar a pessoa do pronto-socorro, Uhum. né? Não vai no pronto-socorro, liga para o médico e veja o que você quer, o que você precisa, em uma medicação curta, rápida, um tratamento rápido, Uhum. do que a utilização como telemedicina de especialidades médicas. Então, eu não vejo isso muito decolar. E se você tem ali uma empresa que só tenha especialidades, para você agendar um cardiologista, aí eu já acho que isso a gente não tem cultura, e não só o brasileiro, mas o ser humano, né? Sim. Pô, é muito bom você ter um olho a olho numa consulta médica, criando vínculos de confiança, relações mais estruturadas com o seu médico, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença, Uhum. né? A telemedicina é como uma ferramenta que ajuda em alguns pontos específicos, mas eu não acho que o papel do médico, do consultório, do tete-a-tete, isso vai acabar. Não. Muito pelo contrário, eu acho que é ali que funciona mesmo Sim. as grandes soluções médicas. Na verdade, a telemedicina é uma triagem, né? Uma triagem. Ela é uma triagem de quem você vai direcionar realmente para um médico especialista, né? E para um consultório médico ou para um pronto atendimento mesmo. Tem casos que você vai pegar e que você vai ter que orientar a pessoa a ir para o pronto atendimento mesmo. Mas ele tria essas pessoas e, tipo, você faz realmente um score ali de quem realmente precisa ou não precisa. Direciona, né? No cenário da gestão integrada da saúde, então a telemedicina é uma ferramenta bem útil, né? Importantíssima, importantíssima. E a gente usa a telemedicina para contatos médicos, mas eventualmente a triagem, como a doutora falou, com enfermeiros também, com enfermeiros e técnicos de enfermagem, às vezes por vídeo, às vezes por telefone, para fazer tentar melhorar o engajamento do colaborador, mas assim, a tecnologia e as questões virtuais de contato, né, rede social, gamificação, isso é uma ferramenta maravilhosa. Legal. Vocês falaram sobre essa questão do desafio, né, da aplicação, mas eu queria voltar um pouco antes no levantamento de informações. Por quê? Porque esse conceito, né, de gestão integrada da saúde, ela parte exatamente dessa integração de informações que você tem de diferentes fontes. Nesse contexto, qual que é o desafio que vocês têm? Porque as informações elas não são necessariamente guardadas da mesma forma dentro de cada do assistencial, né, do ocupacional. Como que vocês fazem com isso? Cara, não tem dificuldade, ali é super simples. É mentira, não existe. Não assusta agora, mas que mundo eu tô vivendo? Não, cara, é uma dificuldade eterna, rapaz. E o pior é que, assim, a gente trabalha com todas as operadoras de saúde. Entre as operadoras, não existe um padrão. Então, o Bradesco, a informação que eu recebo do Bradesco, ela é completamente diferente do que eu recebo da Sul América, que é completamente diferente do que eu recebo da Hapvida. Assim, além de eu ter que estruturar dados com segmentos diferentes, aí eu tenho que ir com empresas diferentes. Então, assim, é um desafio absurdo. A gente está num processo exatamente de melhorar isso, de tentar dar uma arquitetura potencial para os dados, né? Estou reestruturando toda a arquitetura do nosso sistema interno para poder recolher essas informações um pouco melhor. Legal. Mas cada empresa está fazendo de um jeito hoje, né? Tem empresa contratando outras empresas, tem várias empresas no segmento hoje, na Semantics, que era... ela adquiriu a Zeta. A Zeta uma das maiores, né? É uma das maiores dados do mundo, né? Sim. E ela adquiriu a Zeta, que é uma empresa que tem tratamento de dados específicos em saúde. O Avatar da Saúde, a Suridata, são empresas, assim, bem estruturadas. Legal. Que nos ajudam muito no trabalho dessas informações. Perfeito. Mas ainda, Renan, nenhuma delas com uma sinergia entre ocupacional e assistencial. Porque você acaba tendo informação de ocupacional num sistema, de sinistralidade em outro, de APS em outro. Então, assim, a junção disso no mesmo lugar, né, e que já cruze esses dados automaticamente, ainda é um desafio grande. A gente já faz algumas coisas de cruzamento, porque, assim, a base de dados
dados epidemiológicos Uhum. somente da anamnese ocupacional, a gente está dentro de casa, a Sim. gente tem elas. Uhum. Os dados dos beneficiários na saúde assistencial, a gente recebe. Mas existem N outros dados, né? Sim. Dados de atestados, Sim. dados de utilização de medicamento. Muita empresa, eu fui uma empresa em São Carlos anteontem, maravilhosa, ela dá 70%, ela reembolsa 70% da utilização dos medicamentos mediante a você avisar qual é o medicamento que você está usando. Perfeito. Maravilhoso, você consegue ter uma linha de cuidado maravilhosa. Tá querendo ter o controle ali com ela, porque não dá para depender do controle externo ali, né? Exatamente. Quando a gente fala de dados do SUS, entra nessa cadeia ou não? Dá para entrar, mas é um trabalho hercúleo dos Deve ser. planos de saúde, porque tem uma questão seguinte, imagino que nem todo mundo saiba, é o seguinte, se o Leandro tem um plano de saúde, mas ele vai lá e usa o SUS, você tem um plano de saúde do Bradesco, Tá. e você vai lá e usa o SUS entrega uma cartinha, um boletinho pro Bradesco pagar o que você usou no SUS. Ele paga a conta do público. Ele paga a conta do público desde que você tenha um plano. Isso eu não sabia. Se você não tem o plano, tudo bem. Por O isso que SUS fizeram é aqueles pra cartões todo de mundo. Não, então o cara tem um plano. O cara tem um plano. Aí aconteceu alguma coisa lá, geralmente quem tem, os bairros, vão aqueles visitantes lá do SUS, né, os representantes. Sim. Aí não, Os começa agentes a de passar saúde. os agentes de saúde, passar o filho ou a filha no pediatra que alguém indicou, do posto. Essas consultas, elas são direcionadas para o plano, e o Sim. plano paga O SUS. E vira O sinistro. plano paga o SUS e vira sinistro. Se essas pessoas tiverem plano, Sim, tá? exatamente. Tá. Agora, a informação disso aí Rapaz. é uma informação gigante, né? É um tratamento. Isso demora para a informação chegar até a operadora, tá. demora anos. 1 ano, 2 anos. Mas está lá escrito na lei. Pô, o SUS é responsável por dar assistência. Beleza, mas pô, agora que o cara tem plano de saúde, eu vou cobrar ele. Como que acontece... É que você colocou um cenário que aí me gerou uma dúvida. O cara tem um plano na operadora A. Ele ficou 2 anos. No primeiro ano ele usou 100 consultas no SUS. Aí ele foi para a operadora B. Aí depois de 8 anos o SUS manda essa conta para a operadora A, certo? Certo. E quem Certo. paga essa conta? É um bom ponto. Como que E fica isso? é o mesmo raciocínio de uma empresa que muda de plano de saúde. É o mesmo O raciocínio. histórico, esse histórico do sinistro, ele... Fica a cargo No da contrato, no né? contrato. Então, Aham. veja, vamos dar um exemplo de Ah, você tem um plano de saúde Bradesco. Tá. Só que hoje, no dia 1º de setembro, mudou a vigência, você foi para a Sul América. tá. As consultas que você fez até o dia 31 de agosto é responsabilidade do Bradesco. E essa conta vai chegar lá. Uhum. O Bradesco é que vai pagar. Ah, você saiu do plano. Beleza. É o Bradesco que se responsabiliza. A gente chama isso de cauda, ou tem alguns outros nomes técnicos, Uhum. cada um usa o seu, mas é a cauda Cauda. do sinistro. Cauda A cauda do sinistro é uma empresa inteira saiu do Bradesco e foi para a Sul América. Tá, mas a partir do momento que ela sai, ainda continua Uhum. chegando conta. Sim. Porque se você fez um exame no dia 31 de Executado dentro do agosto, contrato, a né? conta para o Bradesco vai chegar depois, vai chegar em setembro. Uhum. Ela não tem mais essa conta, mas ela é obrigada a pagar Uhum. a conta hospitalar. E sempre, Então é a mesma geralmente, coisa. sempre geralmente a pessoa faz um procedimento, nem sempre chega imediatamente o custo dele. Às vezes a pessoa já até entrou em óbito e você continua recebendo ali em alguns meses essa cauda de valor. Por isso que é Caraca. muito difícil você estudar os dados do sinistro de saúde, porque quando eles chegam, eles já chegam atrasados. né? Nossa. Eles já chegam, em média, 2 ou 3 meses atrasados. Hum. Quando você está olhando somente uma tabela de sinistralidade, você já está usando dado passado. A gente fala que a gente está usando o retrovisor só. Não dá para saber o que passou. Uhum. Por isso que os dados do ocupacional, eles são super importantes, porque são dados vivos, dados reais, que fazem essa conexão para fazer o estudo No mínimo, ser... todo ano, a cada 2 anos, tá acontecendo ali. Não é? Tá Você sendo tem uma atualizado, atualização constante E daquilo. quando você faz a online. atualização, ele já está na sua base, É na isso, hora que você é. faz. Na É verdade, rápido. meio que O obriga, acesso à né? informação, né? É um cuidado obrigado, E né? aí Por conta que da entra norma, a né? importância da gestão integrada, né? Porque Uhum. é o que o César falou. Você tá olhando o retrovisor, é uma coisa que você já tá ali, já tá Uhum. feito. Aí você tem que... Aonde você vai agir para evitar que aquilo piore. Então, aí vai na gestão de absenteísmo. Se você tiver uma gestão de absenteísmo eficaz, você evita que aquela pessoa
vá sinistrar ali futuramente. É porque às vezes o cara Por exemplo, tá se eu gerando pegar... atestado Tá gerando até... pelo SUS, vamos pensar assim, não está usando o plano, é pelo SUS, aí no atestado você capta Eu aquela capto informação aquela de pessoa. absenteísmo. E eu capto se aquela pessoa é uma hipertensa, uma diabética, sim. se ele tem Pelos uma, CIDs, uma né? patologia que eu já posso jogar ele numa atenção Você tem outras primária ou formas de... secundária ali, e eu tratar aquela pessoa e evitar que ela vai ficar internada, Sim. que ela vai ter um AVC, Sim. Você vê um o mar evento de, isquêmico ali o pra... mar de oportunidades e o mar de dados em que a gente está, né? Sim, E é engraçado, né? Por exemplo, linha osteomuscular, né, também, que é uma das linhas de crônicos que a gente tem. Você evita que aquela pessoa, por exemplo, a gente sabe que os CIDs ortopédicos têm muita correlação com os CIDs do NTEP, né, do nexo técnico epidemiológico, que impacta no FAP da empresa, Sim, no fator sim. acidentário previdenciário. Então, se eu capto no atestado a pessoas com CID-M, eu já coloco ela numa linha de cuidado, evito que ela faça uma cirurgia às vezes, sabe? Que ela consiga fazer um tratamento conservador ao invés de uma cirurgia. Eu evito já essa sinistralidade futura dela. Perfeito. Sim. Então, por isso que, tipo assim, a ocupacional, ela é a base inicial ali de tudo, do dado vivo mesmo, em tempo mais hábil do que eu já ficar olhando só pro retrovisor. Assistencial, sim. Tem uma informação que a senhora falou agora que é interessante, porque ela é tão importante, né, no contexto, o CID, por exemplo, no atestado. Ele é tão importante no contexto da análise, para a gente ver, né, tipo, dentro desse cenário dos atestados, dos afastamentos, e até pouco tempo ele não era obrigatório na CAT. Olha que coisa absurda, né? A CAT, que seria o maior base de dados que a gente tem de acidente do trabalho, o CID era e aí você não tem opcional. Do CID, e você não tem do CID, você não consegue fazer uma ação direcionada. Por exemplo, na CAT, se você tivesse muito acidente, atropelamento, o CID lá, você não sabe aonde você vai agir para evitar que aconteçam aqueles atropelamentos, Sim, se é algum veículo, se é a sinalização do ambiente de trabalho. Só que com o CID a gente consegue ter ações direcionadas. Por exemplo, se eu detectar que uma empresa tem muita hipertensão, CID de hipertensão, eventos isquêmicos, tal, eu consigo fazer ações de saúde direcionadas para aquele público, identificar a unidade, o setor, o cargo onde eu estou tendo mais um certo problema, identificar a causa e tratar essa causa. Tratar a causa raiz. Eu levantei essa questão dos dados porque nós estamos num desafio nosso de criar um prontuário que já esteja adequado ao modelo que o SBIS propõe, que existe algumas padronizações, né? Eu tenho estudado bastante e eu tenho participado de simpósios de saúde suplementar, que é onde está a maior discussão disso aí, que é a famosa interoperabilidade. Essa é a palavra do momento nesses simpósios, né? E a gente vê que é um cenário bem aberto. Tem pouca gente realmente especializada nisso no Brasil, cada um utiliza um padrão, né, como você disse, e a gente não consegue integrar. O que a gente está fazendo na IndexMed como caminho nós vamos usar os padrões que já foram consolidados lá fora, né, e estão sendo trazidos para o Brasil, junto com o pessoal da SBIS. Então a gente tem o HL7, que é um padrão de dados, e HL7 FIRE, que é um padrão de dados exatamente para que no futuro o nosso prontuário seja facilmente integrado com qualquer outro prontuário que já esteja sendo traduzido para esse modelo, né? Mas ainda a gente vê que engatinhando. É uma tendência a acontecer isso, né? Inclusive já saiu, né, até uma legislação aí, né, falando, mas assim, isso é uma coisa que depende da vontade prazo, também das empresas, de políticas, né? Tal. Há um tempo atrás, né, passou um momento aqui que a gente falou sobre Open Bank, né? Então, o Open Bank hoje é a interoperabilidade entre os bancos da mesma e isso acontece e acontece muito bem. O sistema financeiro brasileiro, ele é de primeiríssimo mundo, é muito bom. E eles falam exatamente nesse raciocínio sobre Open Health. Então, todas as informações de saúde, você consegue... Assim, a gente está a passos de tartaruga, né? Ser Open Health. Mas eu vejo um futuro em que você tenha um único prontuário. Eu, César, vou ter meu prontuário dentro do meu aplicativo com toda a minha vida de saúde, todas as minhas coisas positivas como práticas de exercício, sobre meus fatores de risco, fumante, tabagista, etc. E
atrelado a questões que você pode olhar para isso e você pode compartilhar com uma pessoa que você se sinta mais confiável. Autoriza, né? Ela autoriza ao médico, médica, né? ao nutricionista, a olhar para tudo. E aí você vai ter uma visão global. Hoje, como acontece? Você vai numa consulta médica, você tem o que você falar pro cara agora. E o que o cara tem no banco de dados do sistema daquele hospital, daquele consultório. Daquele hospital, exatamente. Imagina você o quanto mudou. Aumenta a qualidade da consulta, né? Exato. O médico com todo aquele histórico. Exatamente, exatamente. E reduz muito o custo, né? Reduz Porque muito, você vai num muito. pronto-socorro no hospital X, você faz lá um exame. Você vai no hospital Y para outra queixa, cara, ele poderia usar alguns exames que você já fez recentemente para poder criar algum diagnóstico que não precisaria criar de novo. Se repetir muito exame, né? Durante Mas o ano, assim, parece que 50% dos exames que se fazem no Brasil não são vistos. Caraca. Ninguém busca o resultado Imagina. de metade dos exames que você faz, Isso é cara. um dado importante. Nossa. Cara, é impressionante isso, né? Então Absurdo. é absurdo, é absurdo. Não, e eu vou falar uma experiência individual, né? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade no médico, eu admito, eu não faço muito check-up. Telemedicina não é nada. A minha esposa... Tem um médico aqui, a gente então já pode vamos fazer otimizar. depois, Passar né? CPF mesmo. A minha esposa vive brigando comigo por causa disso, né? Que eu tenho que fazer mais check-ups e tal. Mas, ó, eu tô ajudando a reduzir a sinistralidade do meu plano de saúde, né, cara? Não. Olha só a Mas visão é indicado, errada. pelo menos, A visão, Aí, sabe qual que é? Quando vier, eu vou... Meu, quando chegar vier, lá, cara, Vocês quando têm vier, um você minuto vai pra vender a ideia pro Renan, velho. É indicado 3 consultas ao ano. 3 tá? consultas ao ano? Tá certo. Agora minha esposa vai agradecer esse podcast aqui. Olha o corte. Mas o que eu ia falar, na verdade, é uma denúncia a ela. Minha esposa faz muito exame. Ela faz mais exame do que deveria. Ela é o contrário de mim. Só que muitas vezes ela mesmo tenta interpretar o exame. Sabe, tipo, ela pega ela é da área da saúde, né? Então ela pega o resultado do exame e às vezes ela fala, não vou nem voltar na médica, não. Isso aqui tá tudo bem, tudo certo, tá tudo certo. Eu falei, às vezes é isso, às vezes não é que ninguém viu, quem viu foi o próprio paciente. Ele decidiu que ele não precisava compartilhar com ninguém, né? Muitos fazem até no Google, né? Então já pesquisam. E o Google é o médico de muita eu conversei gente. com a médica esses dias, que ela falou pra mim, assim, no consultório dela, o que chega de paciente já com uma solução. Diagnóstico. O cara já chega pesquisou, impresso, doutor, já. eu vi que isso aqui tá no eu Google, tenho meu amigo, isso aqui. o pai falou, e é isso aqui. É isso aqui mesmo? Ele só quer o ok do médico. Ele só quer o exame e o tratamento. Ele Ele já só quer a chega- receita médica. Ele já chega até com o exame que ele quer fazer. Eu quero fazer tomografia, eu quero fazer... Só que assim, às vezes não é necessário aquele exame. Eles não A entendem... era do conhecimento. Eles não né? entendem Todo que a desconhecimento. clínica é soberana, entendeu? A clínica é muito importante, o sintoma, os sinais. Mais importante até do que o complementar, Sim. entendeu? E eles já chegam com... Eu até brinco que é o McDonald's, né? Você escolhe o combo 1, 2 ou 3 e eu quero fazer tal coisa, quero tomar tal coisa, entendeu? E às vezes ele não entende o risco daquilo, né? Eu vou puxar um pouquinho o papo para uma coisa até que o César já falou, mas eu queria voltar nesse ponto, porque é legal, já que a gente está falando sobre essa questão de gestão integrada da saúde, deixar claro que a gente conhece também as limitações e que a gente entende essa questão da privacidade, né, César? Que tem que ser respeitada a Tem o questão sigilo médico, paciente, tem a questão da LGPD, né? Então, nesses simpósios que eu participo, o pessoal fala muito disso também, fala que um dos principais obstáculos para um modelo de uma informação mais completa é isso, mas você mesmo já acabou de falar. Se o cara estiver na mão dele, se eu for o agente dessa decisão da escolha, eu não preciso só assinar um consentimento em algum processo que eu estou participando. Eu vou ter aqui na minha mão. Eu vou lá no médico e falo, o senhor quer ter acesso aqui a esse prontuário meu? Eu compartilho na hora que o cara manda no celular dele, ele abre uma tela lá e vê, né? A gente tem essa visão também desde o começo. Quando a gente começou a IndexMed, a gente surgiu no começo da LGPD, quando a LGPD estava esquentando ali. E aí eu já coloquei um campo ali logo de cara, que é o funcionário entregou um termo de consentimento. Porque se o cara ativa aquilo, se ele fala que sim, a operação do software muda para aquele cara. Por quê? Porque o médico vai ter mais acesso a uma camada de informações muito maior do que se o cara não clicar aquilo ali e falar que o funcionário não entregou para ele um termo de consentimento. A gente controla isso para ajudar até a empresa a não
criar um problema para ela mesma, né? Porque se a empresa não está ciente disso, eu acho que é complicado para ela, né? Porque a gente vê isso por experiência de mercado, o pessoal lida com dados pessoais, né, tipo, de forma muito irresponsável, né? Isso né? aí. E eu acho que isso é interessante. Fala um pouquinho sobre como vocês lidam com isso aí. Não, a gente enfrenta dificuldades com relação a isso, e ainda mais que a gente está trabalhando dados corporativos, né, e depois dados dos funcionários daquelas empresas. Fazendo um então, proxy, você tem né? É ainda uma camada ainda mais profunda desses dados. É bastante polêmico o tema, né? Mas eu acho que assim, hoje a gente enfrenta ele e tendo algumas soluções efetivas. Sim. Mas eu vejo que no futuro, o futuro é esse aqui mesmo, é esse você tendo o seu prontuário e você autoriza naquele momento, daquela consulta, ao Dr. Renan entrar no meu prontuário e enriquecer ele com o seu conhecimento. Então ele vem e depois, ao fim da consulta, eu vou lá e desautorizo. Ele não vai ficar usando como pesquisa, etc. Desautorizo. Então eu vou compartilhar com quem está ao meu redor e pessoas da minha confiança. Mas o dado é sempre meu. Eu que determino isso e eu acredito muito que a gente vai chegar nessa... não vai ser tão demorado, mas está sendo trabalhoso para isso. Como eu falei no Open Health, né? Open Health... A grande dificuldade também com relação a isso é você criar produtos diferentes. Vamos supor o seguinte, eu sou obeso, tabagista, sedentário. É justo o meu plano de saúde custar o mesmo que você, que você é saudável, você pratica exercícios, você não é tabagista? Cara, a gente tá na mesma pólice e eu tô pagando a mesma coisa que você. Sim. Só que eu vou sinistrar muito mais, eu vou usar muito mais ao longo prazo, né? Então, mediante essas informações que são captadas, o risco é você ter uma comercialização errada dos produtos. Sim. Então, aí começa a dar desassistência. Então, para a pessoa tabagista, obesa e sedentária, eu não vou vender plano de saúde. Sim. Porque aí as empresas começam a segmentar nichos para saber onde é mais rentável. Então, assim, não é somente o tratamento de dados pelo sigilo, perfeito. Mas tem um outro olhar... Uma questão ética até, né? Ética, comercial, que é um pouco... E eu entendo isso, e eu acho que a gente não chegou a um consenso ainda para dizer o que é melhor. Isso não é no Brasil, de novo, né? Não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. A dificuldade sobre isso é mundo. Né? E às vezes você tem um caso muito crítico, assim, dentro de uma pólice, que ele impacta, né, comercialmente num ajuste de contrato. Um caso só, né? Eu já vi casos assim, empresas de, sei lá, 500, 600 funcionários, com 2, 3 casos críticos, e aconteceu aquele super reajuste por conta de 3 casos. Exatamente. Entendeu? É interessante. Eu acho que o que você falou, César, do Open Health e do controle que a gente tem, o que eu queria dizer é que eu acho que a qualidade do dado, quando a gente tem acesso a ele completo, é outra coisa, né, doutora? Tipo, porque... não é porque, assim, você comentou, eu não sei o resultado do exame, eu sei que o cara foi lá e fez tal exame, mas no conceito do Open Health ele poderia compartilhar até o resultado, aí você muda totalmente, né, a capacidade de análise que você tem. E aí que entra a importância do contato com o colaborador, né, que é onde a gente, é outro desafio, né, que a gente tem por causa da LGPD, de tudo isso, e de você saber, porque às vezes as informações que vêm das operadoras, elas não vêm com muitas informações, né, que você consiga identificar a criticidade daquele caso. Então, o contato com o colaborador é muito importante. Você tá próximo dele, entender. A gente faz muito visita hospitalar, né? Em casos críticos que a gente pega. A gente faz segunda opinião para ver se realmente aquele tratamento está sendo eficaz. Então, assim, tem algumas maneiras aí dessa proximidade, desse acolhimento do colaborador, né? Que acaba auxiliando de uma forma de coisas que a gente acaba não tendo uma visão tão global da operadora. Perfeito. E falando um pouco da tecnologia, qual que é o principal papel hoje, assim, da tecnologia nesse processo? A gente falou um pouco de telemedicina, né? Falamos aí dos dados que hoje eles não estão padronizados, a ideia do aplicativo, que como fosse uma rede nacional de dados ali integrado, né? A saúde na palma da mão, né? Vamos pensar assim. Mas qual que é o papel e desafio da tecnologia?
que vocês encontram assim no dia a dia, né? Como Ainda eu acho que a integração desses dados integração todos, dos né? dados Da é esteira o- inteira. É o alicerce. Da esteira inteira realmente no mesmo Assistencial, no mesmo ocupacional. local, Porque, assim, quando você é o profissional de saúde que está ali atuando, né, de frente ali com o caso, e você acaba tendo que buscar em vários lugares. Em vários sistemas. Então, até quando você tem tudo ali na mão, você já tem esse cruzamento, aquilo te dá uma força muito maior até na sua conduta, no sucesso do caso. Né? Então, assim, a gente tem investido muito em tecnologia, né, lá, assim, justamente para apoiar, ter prontuários que já sejam, direcionados para as linhas de cuidado, que eu mostre que consulta que a pessoa está fazendo, é a primeira, a segunda, a terceira, entende? Uhum. Que eu entenda que fase que ela tá da linha de cuidado, entendeu? Porque, assim, às vezes, se você usar o modelo tradicional, você vai fazer a consulta. Uma nova consulta. Só que você não vai lembrar que ela já fez 3 consultas, Sim. 4, entendeu? Então, você consegue ter dados mais ricos até de indicadores aí de quantas consultas a pessoa precisa para geralmente entrar numa taxa de sucesso. Perfeito, Entendeu? perfeito. O que a doutora falou é o seguinte, às vezes a gente está trabalhando num conceito de estruturar formatos, arquitetura de dados da informação que a gente vai captar. Só que tem, às vezes, informações que a gente nem sabe ainda que elas vão ser importantes no processo que ele fala de Big Data, né? Uhum. Porque quando você fala Big Data, você não está falando só num grupo de informações que são desenhadas para você captar. E sim, dentro daquele cenário, você tem o prontuário, mas quantas vezes o cara veio fazer o prontuário? Isso não é uma pergunta do prontuário, veio fazer uma consulta. Isso não é uma pergunta do prontuário, isso é algo que o sistema está captando e que de algum momento você vai pegar isso e vai jogar dentro daquele grande massa de informação para gerar alguma relevância com aquilo. Né? Porque você tem que ter uma grande consulta, que aí você vai pegar o histórico global mesmo, só que as outras consultas que vai direcionando para a linha de cuidado, ela tem que ser mais objetiva, ela tem que ser mais direcionada, né? Então, se você fica muito sempre fazendo uma anamnese completa, não sabe que fase que ele tá da atenção primária e da secundária. Então, você fica meio que sim. Você está fazendo um processo protocolar que não tá às vezes repetindo, mesmo, né? tendo retrabalho que não necessitaria. Então, quando a gente tem um prontuário você faz uma triagem global, depois você direciona e tem esses indicadores de número de consultas, que fase que ele tá, se ele tá compensado ou não tá. Então, essa parte de tecnologia de aprimorar essas fichas tem sido muito importante pra gente, para ter dados mais ricos aí do Analytics, tanto né? de forma gerencial, quanto na hora que o médico tá ali frente a frente, para ele ter na tela ali essas informações direcionadas, né? Por exemplo, o paciente está no programa A, então o prontuário vai exibir informações importantes para o programa, para a consulta do programa A. E o que é importante também, tem pacientes que às vezes ele está em mais de uma linha de cuidado, porque ele tem mais de uma patologia crônica. Tem paciente que é hipertenso diabético e tem um problema osteomuscular, então tem que saber que ele está nas 3 linhas. Sim. Entendeu? O profissional que está ali tem que saber esse contexto todo. Isso é visto como um tratamento para as 3 linhas ou 3 tratamentos? São 3 linhas diferentes, São 3 ele fica em 3 tratamentos. linhas diferentes. Tá. E um ponto que você falou da tecnologia, o que a gente tem estudado ainda é muito a inteligência artificial, né? Uhum. Então, a inteligência artificial atrelada à gestão de saúde. A gente está avançadíssimo em inteligência artificial, mas eu acho que ainda ferramentas para aplicação dentro da saúde ainda é um pouco incipiente, né? Acho que a gente deve vir um boom aí mais para frente. Mas a gente tem estudado muito as questões de inteligência artificial para as coisas se automatizarem e a gente conseguir ganhar escala. E ainda eu acho que a gestão médica do profissional médico, ela é importante nessa relação. O dado da inteligência artificial não vai dar para a gente um diagnóstico. Ela vai fazer uma triagem. Ela vai fazer uma pré-triagem, ela vai fazer alguma coisa um pouco mais básica. Não vai tirar o papel da anamnese do médico para substituir pela inteligência. Não tem como ter uma decisão clínica, né? Uma IA tem uma decisão clínica sobre um caso. Se você estudar lá no Japão, os caras tentam fazer isso. Eu não acho... Mas tem um risco complicado aí, né? Tem risco, e outra, é do ser humano. É do ser humano a conexão, né? Aí é gerar o resultado de dados ou de informações para o médico tomar decisão e escalando isso, esse é um caminho bacana. Exatamente. Porque
ela já entregou pronto, ó, isso aqui são os dados, e aí ele... Então você determina parâmetros, né? Você passa para IA parâmetros, por exemplo, ó, dentro desses parâmetros eu quero que você separe para gente quem dessa população aqui está nessa característica. Eles conseguem fazer essa análise. Ele acaba sendo um apoio pro profissional de saúde ali para você determinar algumas coisas. Mas assim, a gente sabe que a taxa de sucesso da evolução ali, da transformação de saúde do colaborador, o acolhimento, o contato com o profissional de saúde ali mais pessoal, ele fortalece o engajamento. Perfeito. Do que ele falar com uma máquina. Com certeza. Perfeito. E, gente, falando um pouquinho do futuro, né? Futuro da gestão integrada da saúde. A gente falou essa questão do Health. A doutora Tatiana já falou a longo prazo, César a médio prazo. Queria entender na visão... O que é curto, médio e longo aí para você? Médio e longo. Como que vocês imaginam o futuro, assim, pela experiência, os desafios que vocês têm hoje, como que vocês imaginam, né, nos próximos anos? E o que são esses próximos anos? 5, 10, 20, 30, 50? A gente vai estar vivo para ver isso? 10 anos, pelo menos 10 anos. Pelo menos 10. Mais, Eu falo de a médio prazo, porque a gente está percebendo uma mudança de comportamento das pessoas. Então você percebe as pessoas hoje, comparado a 5 anos atrás, fazendo muito mais atividade física, sim, bebendo muito menos bebidas alcoólicas, fumando muito menos. Então, assim, as coisas estão mais rápidas. Então, prova disso é a indústria da Heineken, ela migrando para outras bebidas não alcoólicas. As propagandas de bebidas... A Danone, né? Danone tirou os Danones com açúcar, agora tá tirando. Tá todo... Achei isso animal. É um olhar para um mundo saudável. E um contexto de ASG também muito forte, muito né? E forte. é engraçado porque as pessoas não estão querendo mais comprar. Então, até o varejo falou, pô, não tenho mais cliente aqui, eu tenho que mudar. Exato. Então, é um comportamento natural. As pessoas estão virando mais saudáveis e com um olhar mais profundo para isso. Por isso que eu acho que não vai demorar muito tempo para você. É obrigatório. A demanda, o ser humano vai exigir que a gente tenha alguma coisa assim. Entendeu? Então, vai ser fácil a adesão. Vestíveis mais acessíveis, né? Tipo, você ter... O relógio, o anel, agora tá na onda do anel, né? Entrando. Não, e assim, você vê que hoje a gente tá direcionando... agora a gente tem a medicina do estilo de vida, né? Que são outras especialidades que estão surgindo, mais direcionada para prevenção, medicina né? integrativa também, que integrativa. Fala, né? Então, a gente tem algumas áreas agora vindo aí com força. O que eu falo da demora é porque, assim, por exemplo, o prontuário único, né? Que a gente fala, vai vir vai vir direcionado pelo SUS. Infelizmente, é uma base para um bom funcionamento mesmo, né? Um funcionamento redondo de todo esse processo. A gente vai depender dele para integrar o resto. Então, assim, visto as coisas que a gente vê de SUS, a gente vê que são coisas mais demoradas, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que vai ser... até uns 10 anos aí, para integrar tudo realmente com o SUS, com vacinas, com toda a parte, né? Nossa, porque o volume de dados está aí. E o único padrão que alguém vai aceitar mesmo de verdade vai ser um padrão governamental, né? Mas até porque é o maior volume de dados, né? Porque, olha só, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Dentro das operadoras, tem 45 milhões. 45 milhões tem plano de saúde. Os outros não têm, usam o SUS. Então, a quantidade de utilização do SUS 20%. é muito maior. 80%. No Pareto aí. O Pareto é a utilização do SUS. Então, natural que as informações ou a tecnologia tem que ser vir de lá. Vir do governo, porque a utilização é maior. E ele vai ser o maior beneficiado com isso. A gente vê pelo social, né? O quanto foi prolongado. Um projeto muito grande, com muita complexidade. E se você for fazer um comparativo, vai ser praticamente o e-social da saúde. Por 8 né? anos, Porque você vai ter que captar de vários órgãos ali as informações. Por exemplo, eu vejo um futuro que você vai ter até a informação do seu nascimento ali, né? Tipo, seu peso, o seu... Teste do pezinho. Imagina que legal, muito legal. Eu acho que vai ser um futuro assim, que você vai ter o seu histórico completo, mas é o que eu falei, é um e-social da saúde, entendeu? Assim, vai vir de vários lugares e você vai ter que juntar. E mesmo quando ele for criado, não é necessariamente, por exemplo, talvez as nossas informações
tipo, da nossa nascimento, nunca vão para lá. Igual hoje no E-Social, você não tem dados de ASO antes de 2021, entendeu? Você não tem. Mas daqui para frente a gente vai ter. Talvez a gente não tenha os históricos que a gente já tenha de exames hoje. Talvez alguma operadora faça adesão, tudo, né? Mas não acho que vai ser... a gente vai ter tudo que a gente nós, né, vamos ter acesso ao que a gente já fez antes. Mas vai ser bom. Daqui pra frente vai ter. Para as pessoas, para as novas gerações, com certeza vai. A gente tem que ter um marco, né? Tem que ter um começo. Mas eu, assim, eu falei, até juntar todos esses órgãos, todos os prontuários, o exame que a pessoa faz no SUS, o exame que a pessoa fez ocupacional, o exame que a pessoa fez para uma atividade física, a vacina que ela tomou. Então, até juntar todo esse banco, né, essa base, que eu acho que é o mais complexo. E o potencial dessa base vai ser imenso, né? Olha, vai ter gente escutando nosso podcast e já criando umas startups aí. Opa, porque a gente tá vendo várias ideias. Desde que a ideia... Desde que a gente tem os royalties lá da... Tem o royalties nosso ali, né, cara? Legal, vocês de bastante experiência na área, né? E a gente tem percebido que tudo que a gente fala e que a gente projeta realmente soa como oportunidade, né? E é interessante isso, né? Assim, pra gente que já tá na área, pra quem tá assistindo a gente que tá começando na área, aproveitar mesmo de alguma forma isso, né? Porque acho rico. É muito legal. E falar um pouquinho do profissional da saúde, né? Não só o profissional técnico da saúde, mas o profissional que trabalha no mercado da saúde. Com essa tendência da gestão integrada, a gente falou de telemedicina, falamos de Big Data, Machine Learning, AI. Como vocês enxergam isso, né? Quais são as competências que esses profissionais precisam continuar buscando? Se tem alguma competência, algumas que hoje falta e o povo precisa acordar, entendeu? Como que vocês enxergam isso? O profissional de saúde é uma pessoa que cuida de pessoas. Então, no fundo, ele tem que ter a servidão e o carisma. É isso que ele tem que se especializar e ser diferente. Para todo o resto, existe tudo aquilo que a gente falou, AI e tal. Agora, o que não vai mudar e o que o profissional de saúde tem que ter é o acolhimento. Exatamente. Então, que é o médico, a gente está voltando para os tempos antigos, que é o médico da família. Sim. É o acolhimento, a credibilidade, a pessoa que quando você tem algum problema de saúde, Leandro, cara, você tem que lembrar de uma pessoa, essa pessoa. A referência, você vira a referência da família, referência, né? Da pessoa, do indivíduo, não é para uma determinada doença, não, é para tudo. Então eu vejo muito que o profissional de saúde ele tem que se especializar em ser generalista. Né? Em saber um pouco de cada coisa e aumentar as relações pessoais. Né? Então, acho que porque aí ele consegue olhar de uma forma holística. E outro desafio também que eu vejo, assim, o profissional de saúde, ele não é muito treinado, assim, em relação às tecnologias, né? Ele não é muito induzido a saber tecnologias, a mexer em planilhas, a mexer em... Agora que a gente está vindo com uma leva de profissionais mais novos que estão direcionando. Tem cursos agora focados em medicina para tecnologia. Isso, né? É fundamental hoje um médico saber mexer, saber um pouco de tecnologia, saber o que é uma plataforma, um front-end, um back-end, sabe? Saber um pouco da arquitetura, de como funciona. Mesmo conceito, porque... Né? Dominar o conceito, né? Isso, mesmo porque ele pode ser uma peça fundamental até em dar soluções para os sistemas. Participar da inovação de forma ativa. Da inovação, né? ele participar da montagem dessa arquitetura, entendeu? E eu acho que isso ainda é um desafio, acho que vai ser uma das competências, né? Que a gente vai precisar. Existia um doutorado na USP, eu acho que na pandemia que cancelaram ele, mas era um doutorado voltado para médicos que queriam se aprimorar no conceito de tecnologia da informação, de arquitetura de dados mesmo. Principalmente por quê? Porque o mercado tinha uma falta muito grande. Só que o que aconteceu? Formou uns 2 grupos, eu acho. Esses 2 grupos foram embora do Brasil. Todo mundo não ficou, entendeu? Tipo, porque aí, mais engraçado, não é que eles foram embora só porque eles queriam também, é porque havia dificuldade das empresas alocarem eles aqui, porque é uma via de 2 mãos, eu acho. A prática médica, ela foi sempre uma coisa muito humana, né? Como você falou, a servidão. Só que aí o que acontece? Esse conceito tão humano, ele vai tirando um pouco dessa realidade abstrata que é a tecnologia, né? Tipo, então, a gente fala isso até hoje. Quanto tempo
está demorando para evoluir esse conceito de tecnologia médica comparado com outros campos, sendo que a medicina é uma das artes, uma das necessidades maiores do ser humano que a gente tem. E mesmo assim você vê que os hospitais há pouco tempo realmente criaram sistemas grandes, e era uma coisa muito manual, sempre foi muito manual. E né? o médico, além dele ser o médico, o cuidador, né, ele ser o acolhedor, ele vai ter que aprender a andar em todos os campos, assim, ele vai ter que aprender a andar nisso, ele vai ter que aprender o impacto que eu tô dando um atestado, vai, por uma unha encravada de 10 dias, entendeu? Ele vai ter que entender o que isso impacta numa empresa, no ecossistema todo. Então, o médico, ele tem que se adaptar, ele não ser só médico, ele vai ser médico e ele vai ser também uma pessoa que entende um pouco de tecnologia, um pouco de gestor, um pouco do negócio, o impacto, o que eu posso causar de impacto no contexto todo, entendeu? Legal. Muito interessante. Bom, gente, estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio. Quero agradecer o César, a doutora Tatiana, por vocês terem vindo, largar das férias lá, pra ficar com a gente. Vocês são pessoas especiais, aí a gente trabalhou uns 2 anos juntos, né? Uns 2 anos 2 para mais. juntos, assim, Uns 4, uns 6, aí. Foi um bom ano de anos de desafios, 2 elevado a Foi 3. em 2 anos eu aprendi 20 anos. Nem o MBA ia te ensinar não aquilo. tinha umas rugas ainda, né? Não tinha cabelo branco. O Leandro tinha cabelo ainda. Não tinha não, pô. Desde os 18 já lancei a moda. É engraçado, né? Porque Éramos foi novinhos. o César e a doutora Tati foram para um caminho, e esses 2 anos também foram, esses anos ali da junção das empresas, foi o ano que gerou a IndexMed também, porque foi quando a gente saiu. Foi a semente. E você falou, César, foram 2 anos de muito aprendizado. Entendeu? O que a gente está trazendo aqui é resultado desse aprendizado que a gente teve, junto com outros caminhos que a gente teve depois também, mas muito legal. E eu diria até que o crescimento da Bencorp também, o que eu aprendi lá, eu pude aplicar com toda a time, pessoas, você viu processos. Quanto foi rico, né, o processo, porque gerou muito resultado. Pessoalmente eu sou muito agradecido. Legal. Cara, e super obrigado pelo convite de novo, um papo maravilhoso, adorei, trouxe várias coisas bacanas. É um tema ainda bem, né? Bem gostoso, assim, eu vivo isso, né, cara, eu Sim. tenho meu pai médico, a família de médico, então eu vivo isso é meu dia a dia de verdade, né. César é praticamente um médico. E, pô, eu preciso fazer um agradecimento especial pra minha filha, que ela falou assim, pô, não, você vai me dar um beijo, Manuzita, um beijo pra você. E aí ela escreveu até no meu invite, que eu coloquei no Outlook, ela falou assim, mandaram um beijo para a Manuela. Então, tá aqui, Manu. Te amo, papai te ama. Legal. Ótimo. Também queria agradecer a oportunidade, né? Bem legal falar desse tema, é um tema que eu vejo aí fiz 17 anos de ocupacional agora, é um tema que eu vejo que nunca se concretizou realmente, e eu tô vendo agora ele acontecendo realmente, vendo ele se concretizar, e é muito, assim, tipo, muito importante na minha carreira participar desse processo e dessa concretização. É uma das primeiras empresas que eu vejo realmente concretizando esse projeto, né? Então, assim, para mim, como médica do trabalho, até agora entrando nessa parte, é um plus, assim, no meu currículo, na minha carreira, muito grande, assim. Legal. A gente agradece vocês compartilharem com a gente isso, porque também é algo que a gente sempre ouviu muito falar, né, Leandro? A gente trabalhou em prol disso, essa questão da gestão integral da saúde, mas sempre foi um lugar a se chegar, né? Isso, e é legal saber muito que na ideia, vocês estão né? chegando lá, e pelo que vocês falaram, pela experiência, pelo relato de vocês estão muito bem, porque todo o conceito que eu sempre vi sendo discutido e que a gente já conversou sobre isso, vocês mostraram que vocês estão aplicando, e muito legal. Eu espero que vocês continuem com esse sucesso e que as fontes de dados que vocês consomem hoje sejam cada vez mais ricas, né, e mais padronizadas. E cada dado assim, que a gente vai conseguindo, né, César, é uma vitória, assim, gigante, né, cada coisinha que a gente vai... Legal, e deve ser muito recompensador você olhar, né, o resultado desse processo, né, porque a gente tá falando do processo, da operação, mas o resultado é melhor qualidade de vida, você, às vezes, salvando uma vida em determinado caso, né, você pode até... os temas eram todos assim, era achismo, né, a gente achava que ia
ia ter resultado financeiro. Pô, agora não, agora eu consigo provar. Perfeito. Consigo Quando a provar gente viu o dados primeiro, aqui né, de que foi uma... é maravilhoso. Nossa, a gente ficou... Legal. Muito bom. Legal, pessoal. Muito Muito obrigado, feliz. viu? Muito Valeu. obrigado. Obrigado, Obrigada. pessoal. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer a equipe da IndexCast também. Obrigado aí pelo auxílio. Eu quero convidar você, se você gostou do nosso vídeo, do nosso material que a gente está produzindo aqui, compartilha com um amigo, manda aí no WhatsApp, no grupo de saúde, segurança do trabalho que eu sei que você tá, e clica no sininho aí, né? Se inscreve no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.